que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: si tu n'es ni chaud, se você não és nem ni quente, froid, nem frio, je te eu vomirai. vou te vomitar. Donc l'éternel Dieu Eterno Deus, a besoin des gens qui sont chaudes. são as pessoas que estão quentes, Qui sont quentes. chaudes. Puisque lui-même l'éternel Dieu, Ele mesmo é eterno. il est chaud. Quente. La Bible me A dit, Bíblia me diz: notre Dieu, nosso Deus c'est un feu é dévorant. fogo Ça ardente. c'est Joël chapitre 2 Esse verset aqui, 3. Joel capítulo 2, Dieu versículo 3. est chaud. Deus é quente. Et devant lui, Em frente dele, et devant lui, em frente il y dele, a aussi la chaleur. também a Et quentura. derrière lui, E atrás il y a dele, aussi la a chaleur. quentura. Si tu veux confirmer Você ça, quer confirmar aqui? prenez Joël Pega o Joel, chapitre 2, capítulo 2, verset 3. versículo 3. Qu'est-ce que la Bible me O dit? que a Bíblia nos Si diz? tu peux me le confirmer. Se você pode me confirmar. L'éternel notre Dieu Eterno nosso Deus est un feu é dévorant. fogo ardente. Devant lui, Em frente dele, c'est une flamme brûlante. tem grande fogo. Et derrière lui, Atrás, c'est une fournaise ardente. é grande furo. Il y a le feu devant Dieu. Tem fogo em Il y frente. a le feu dans Dieu. Tem fogo de Et il y a Deus. le feu derrière Dieu. Tem fogo atrás. Donc moi qui suis en Dieu, Como eu que je sou Deus, suis un feu. estou em fogo. C'est là. É por causa Je disso. suis chaud. Eu tô Et je quente. serai encore plus chaud. Você é mais quente. L'éternel mon Dieu, Eu quero meu il Deus. m'a dit, Ele me il disse: y a des besoins. eu tenho Des gens qui preciso. sont As chaudes. pessoas que são quentes. Dans la parole de Dieu. A palavra de Dans la Deus. prière. Na oração. Dans la grâce de Dieu. Graça. Dans la gloire de Dieu. Na glória. Dans la prospérité de Na Dieu. prosperidade. Dans l'élévation de Dieu. Na elevação. Dans la montée de Dieu. Na Et dans la montée de la montagne. Na montanha, na C'est montanha. toujours la chaleur. Tem que ser C'est quente. toujours la chaleur. Só vem ter Pour quente. cela, É por causa disso. Moïse Moisés, était dans la buisson. ele estava aí em frente ao Il povo. avait des brebis. Já estava com as Mais il ovelhas. a regardé. Mas quando ele Il olhou, a senti ele sentiu du feu. o fogo. Il a vu du feu. Ele viu o fogo. Quand il a vu du feu, Quando ele viu o il a dit fogo, non, non, non. ele falou: não, não, Je não. vais me retourner. Vou mais me retornar Pourquoi? para bem ver Qu'est-ce qui se passe? o que está passando. Le feu É o fogo. brûlait O fogo estava dans la queimando buisson. no árvore. Mais la buisson Mas o árvore ne se consumait pas. não estava queimando. Et la voix de l'éternel Mas a voz do était dans le feu. estava dentro do C'est fogo. pour cela que je te dis, É por que eu dizer, tu dois être chaud. você tem que ser quente. Chaud, chaud, chaud. Quente. Yes, yes. Ça va? Aujourd'hui, c'est un autre jour. Hoje é um outro dia. Aujourd'hui, je viens en deuil. Eu estou a vir dentro do óbito. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je parle comme ça, je vois quelque chose qui monte à moi et Quando estou a falar do seguinte, eu estou a pressentir uma coisa que está subindo dentro de mim. je suis venu ici en deuil. Eu estou a vir aqui dentro do óbito. Aujourd'hui, je vais pleurer quelqu'un. Hoje eu vou chorar numa pessoa. Hey, ça c'est très sérieux ça. Isso é muito sério. Et je vais pleurer cette personne-là Hoje eu vou chorar uma pessoa avec joie. com uma alegria. J'ai déjà vu ça. Você tinha visto Quelqu'un qui vient dans un deuil, uma pessoa que veio de óbito, il pleure quelqu'un. está chorando Mais il alguém. a la joie dans le cœur. Ele tem alegria. C'est pour cela que je suis venu É aujourd'hui. por causa disso que eu estou aqui. Je suis habillé en noir. Eu estou vestido dentro de preto. J'ai prié à Dieu Eu estive a pedir a pour Deus, que Dieu m'écoute. Senhor, para conseguir me J'ai dit ouvir. à Dieu, Eu disse a Deus, je serai en noir le eu dimanche. estarei em preto no domingo. Couleur prophétique. Color profético. Et je veux aussi que le pasteur David Eu quero que o pastor Davi s'habille aussi en noir. que ele também se Je ne lui dirai rien. Não vou lhe Mais falar il doit nada. s'habiller en noir. Mas ele tem que vestir o Il est en veste noire. Alléluia, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon pasteur. Je t'aime beaucoup. On a le même esprit. Amém. Qui est mort? Quem morreu? Qui est mort? Quem morreu? Qui est enterré? Quem foi enterrado? Qui est la personne qu'on ne voit plus? Quem é a pessoa que não estamos a ver? Livre d'Exode. O livro de Exodo. Nous commençons. Começamos. Tozana matanga. Estamos em óbito. Toye matanga. Hoje estamos no óbito. Mena esse mona motema. Mas com alegria dentro do coração. Não, yoga moto, yoga molho. Você não, se nunca ouviste aqui no Quelqu'un qui vient en deuil, mais dans la joie du cœur. Hoje estamos aqui no óbito, mas com alegria no coração. Exode chapitre 14. O Exodo capítulo 14. Exode Exodo, chapitre 14. o capítulo 14, Verset 3. pegamos no versículo 3. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. Ça c'est le verset 3. Esse é o versículo 3. Nous allons sauter. Nous allons directement au verset 19.
No versículo 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. 20. Elle se plaça dans les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. E ele entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. E a nuvem era escrutada para aqueles e para estes esclareceria a noite. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. De maneira que toda a noite não chegou a outro. Verset 28. O versículo 28. Verset 28. Les eaux revinrent Porque as águas, tornando, et couvrirent les chars, cobriram os carros, les cavaliers os cavaleiros, et toute l'armée de Pharaon de todo o exército do faraó, qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël. que os havia seguindo no mar e nem ainda deles ficou. Et il n'en échappa un seul. Pourquoi nous sommes en deuil? Por que estamos de óbito? Puisque Pharaon est mort. Porque hoje faraó dai. Pharaon est mort en Égypte. Faraó morreu no Egito. Tous les pharaons qui étaient morts en Égypte, Todos os faraós que morreram dentro do Egito, ils étaient très bien enterrés. eles foram bem enterrados. Et ils étaient mis dans des endroits où ils pouvaient être comme ça, on pouvait les visiter avec les touristes Eles des années. colocaram num bom caixão para que todas as pessoas possam conseguir visitá-lo. com Alors turistas. on les glorifiait. Eles estavam a ser Ça, c'est le glorificados. pharaon 14 ou 18 qui a fait ça, qui a fait ça. Voilà son corps, il est bien embaumé, il est là, allez le visiter. Esse aqui é o faraó 14. Ele fez isso. Olha, está bem embalmado. Você pode me visitar. Mais cette fois-ci, Mas il y a eu un pharaon différent tinha faraó diferente. qui a tenté de toucher là où on ne touche pas. Ele queria tocar onde que não se toca. Il a tenté d'essayer là où on n'essaye pas. Ele queria tentar onde que não se tenta. Il a tenté de provoquer là où on ne provoque pas. Ele queria provocar onde que não se provoca. Il a tenté d'arriver là où on n'arrive pas. Ele queria chegar onde que não pode chegar. Il a tenté de se mesurer avec quelqu'un qu'on ne se mesure pas Ele avec lui. queria pegar a medida onde que não pode se medir. Il a tenté même d'avaler la personne qu'on n'avale pas. Queria engolir a pessoa que não se engole. Et ça c'était grave. Isso era muito Ce sério. pharaon l'a dit. Aquele faraó disse: Toi Moïse, Você, Moisés, qui es-tu Moïse? quem é você, Qui Moisés? est le Dieu d'Israël? Quem é os Deus de Israel? Pour les enlever de ma main. Para poder tirá-los Pour por aller adorer ou faire quoi? para poder adorar não sei se o que. Personne ne sortira d'ici. Ninguém sairá daqui. Vous allez travailler mes Vocês frères. vão trabalhar para mim. Travailler mes frères. Você trabalha. Laissez les distractions. Essa é a distração. Travailler. Trabalham. Mais cette personne-là, Mas aquela pessoa, sa fin a été différente. o fim dele foi muito diferente. Il n'a jamais eu de cimetière. Ele não tinha nenhum Il cemitério. n'a jamais eu de sépulcre. Ele não tinha nenhum On n'a sepulcro. pas pris le temps de le Ele glorifier. não tinha o tempo de ele glorificar. Il devait disparaître. Ele deveria desaparecer. Puisqu'il a tenté ce qu'on ne tente pas dans la Porque ele Bible. tentou o que não se tenta. Tenter Dieu. Tentar Deus. Et tenter la personne qui a Dieu. E tentar a pessoa que tem Deus. Tenter la personne qui marche avec Dieu. Tentar a pessoa que está a caminhar com Deus. Tenter la personne qui a la colonne de feu. Tentar a pessoa que tenha o fogo de Deus. Tenter la personne dont la colonne de nuée sur lui. Tentar a pessoa que tem a nuvem de Deus Oh, em mon cima dele. frère Pharaon a perdu la cimetière. Faraó, ele perdeu o sepulcro. Il a perdu les funérailles, les gloires, les cérémonies de funérailles. Ele perdeu o óbito e a glória do óbito. C'est pour cela, moi, Janon, É por causa disso eu já je não. suis rentré dans Eu l'Exode. voltei em Exódio. Je suis venu me tenir là Eu vim parar aí pour faire les funérailles de para Pharaon. poder fazer o óbito do C'est faraó. pour cela que je suis en noir. É por causa que estou de pretos. Pharaon Faraó, était incrédule, ele foi crédulo. était un homme de Tembe. Ele era teimoso. Un homme qui avait les doutes, Ele tinha muitas falhas. un homme résistant. Ele foi muito resistente. Écoute ce qu'il a commencé à dire. Escuta o que ele estava dizendo. Dans Exode 14, 3. Em Exódio capítulo 14, Il a versículo 3. appelé ses conseillers, Ele chamou os il conselheiros. a conseillé ses amis, Ele chamou os et conselheiros. il a dit ceci. E ele falou: Les enfants d'Israël se sont perdus. os filhos de Israel se perderam. Et ils croient qu'ils sont délivrés. Eles pensaram que foram libertados. Je les ai laissés aller. Eu lhes deixei ir, Mais ils sont enfermés dans les déserts. mas estão fechados dentro do Ils deserto. ne sortiront pas. Não sairão do deserto. Ils mourront.
eles vão morrer. Ça, c'est la pensée de Pharaon. Esse era o pensamento do Mais faraó. il ne savait pas Mas ele não sabia que moi, j'ai fait les sauts funéraires que aujourd'hui. eu também tu vai fazer o óbito dele hoje. Alléluia. Amém. Ton oncle là de la famille, O seu tio da família, il a déjà compris que tu es la délivrance. ele já sabe que você já tem a libertação. Il a déjà compris que tu as voyagé. Ele já sabe que você já viajou. Il a déjà compris que tu es marié. Ele já sabe que você já foi casado. Il a déjà compris que tu Ele travailles. já sabe que você trabalha. Mais lui, il a une dernière pensée. Ele tem o último Il pensamento. sait que tu seras perdu dans le futur. Ele sabe que você vai se perder no futuro. Puisque tu perds la valeur en perdant la foi et la gloire de Dieu en toi. Porque você perdeu o valor de perder a fé e a glória de Deus dentro de ti. Écoute mon frère. Escuta, irmão. Écoute mes soeurs. Escuta, minha irmã. Les démons, Os demônios, les autorités, as autoridades, les dignités célestes et diaboliques, as divindades celestes do ils vont laisser partir. eles te deixaram ir. Mais ce qu'ils pensent, Mas o que estão a pensar? ils vont te récupérer Eles avant. vão te recuperar depois. Écoutez-moi bien. Aham. Je suis trop prophétique Eu aujourd'hui. estou muito profético hoje. Devant toi, Em frente de ti c'est le désert. tem um deserto. Alors, selon les gens mauvaises, Seguindo as pessoas ils malignas, disent que tu seras perdu. eles falam que você vai se perder. Même s'ils prient aujourd'hui. Pode ser que está orando hoje. Akuya leka. A cucuia vai Ata cair. comme na mbongo lelo. Pode ser que ele vai ter dinheiro hoje. Akuya kata. Ele vai Ata cair. bali lelo. Pode ser que ele fique Ibana casado. we panza na Aquele kaka. casamento vai te estragar. Même s'il est en bonne santé, Pode ser que ele está com boa il saúde. tombera toujours Vai malade. sempre cair. Ça, c'est la pensée de Pharaon. Foi o pensamento do faraó. C'est pour cela. É por causa disso. J'avais dit le dimanche passé. Eu falei no domingo passado. Il y a des frères et sœurs Tem os irmãos e irmãs. qui disent ils ont déjà été délivrés. Ele fala que já foram libertados. Ils n'ont plus besoin de la prédication de la Eles délivrance. não precisam da pregação da libertação. Mais vous allez constater, Mas vocês vão poder constatar, dans leur vie aujourd'hui, na sua vida de hoje, tout ce qui a été négatif, tudo que foi negativo, tout ce qui a été noir dans leur vie, tudo que foi a escuridão na vida c'est deles, revenu. já está de volta. Et c'est revenu encore 7 fois plus fort. Agora já está de volta 7 vezes mais. Mais la personne ne veut pas parler de délivrance. Mas a pessoa não quer falar da libertação. Mon frère, tu dois être redélivré. Meu amado, você tem que ser libertado. Puisque tu as perdu la première délivrance. Porque você perdeu a primeira libertação. Tu es retombé dans le péché. Você caiu dentro do pecado. Tu es retombé dans les fétiches. Você caiu na feitiçaria. Tu es retombé dans la prostitution. Você caiu na prostituição. Tu es retombé dans la sorcellerie. Você caiu na bruxaria. Même si tu es serviteur de Dieu, Pode ser que é servo de il Deus. te dit qu'un serviteur de Dieu ne peut pas se repentir. Quem falou que é servo de Deus não pode pedir perdão? Moi, je suis homme de Dieu. Eu sou homem de Deus. Qui va me parler de délivrance? Você vai falar da C'est libertação. moi qui veux délivrer les Eu vou autres. libertar as Tu pessoas. dois être délivré. Você tem que ser libertado. Parce que tu es serviteur de Dieu. Que é servo de Deus. Mais jusqu'aujourd'hui, tu tombes dans l'impudicité. Até hoje estás a cair dentro da Tu as besoin prostituição. de la délivrance. Você precisa da libertação. Tu es pasteur. Você Hein? é pastor. Tu es dans la Mas sorcellerie. você está na Tu as bruxaria. besoin de la délivrance. Precisa da libertação. Tu es prophète. Você é Hein? profeta. Tu es dans Mas l'escroquerie. você está a escrocar as Tu pessoas. as besoin de la délivrance. Você precisa de ser Tu es libertado. maman prophétesse. Você te chama profetessa. Couche avec les femmes des Mas femmes. você que dorme, que se prostitui com seu marido Tu e as besoin outros. de la délivrance. Você precisa da libertação. Si tu Mano. ne le fais pas, Se você não quer, Pharaon va te rattraper o devant. faraó vai te pegar em frente. Alléluia. Amém. Écoutez-moi bien. Escuta-me, por favor. Écoutez-moi très bien. Escuta-me, por favor. Les enfants d'Israël, Filho de Israel, ils étaient déjà partis. eles já tinham ido. Ils ont laissé l'Égypte. Eles deixaram o Egito. Ils partaient déjà en gloire. Ele ia na glória. Il dit que nous avons laissé Pharaon. Ele dizia, vai En falar. tout cas, c'est terminé pour nous. Ele falava que Mais ils avaient oublié mas eles esqueceram uma que coisa. Pharaon était intelligent. Que o faraó ele é Il inteligente. connaissait la géographie. Ele sabia a geografia. Il connaissait la géographie. Ele sabia a Il geografia. savait que s'ils partent comme Ele ça, sabia que se ir assim, ils vont arriver. vão chegar. Mais comme ils sont partis à gauche, Mas como o faraó virou de là-bas c'est le désert. aí é o deserto. Ils seront perdus. Vão se perder. Mais ils avaient oublié une chose. Mas eles esqueceram uma coisa. Que Israël avait un Dieu. Que Israel tinha Deus. Et il y avait l'ange de l'Éternel Ele tinha também anjo do Eterno. qui partait devant eux Que estava em frente dele. pour les diriger. Para poder guiar. Mais pour Pharaon, Para o faraó. Israël n'avait personne pour les diriger. O faraó não tinha ninguém para lhes dirigir. Mon frère, ma soeur, Irmã. je vais être pratique avec toi. Eu quero ser prático em Tu frente. es déjà passé à la délivrance. Você já passou a Nous libertação. nous voulons passer à autre étape. Nós queremos passar na outra etapa. C'est pour cela que je t'emmène à cette dimension. Por causa de tu te levar nessa dimensão.
Si tu n'as pas quelqu'un Se você não tem ninguém qui est en train de te diriger spirituellement, tu es perdu. dirigir espiritualmente, você já está perdido. Personne ne peut dire, Ninguém pode je dizer, n'ai pas besoin de pasteur, não preciso do je pastor, n'ai pas besoin de prophète. não preciso do profeta. Moi-même, je connais la parole de Eu Dieu. mesmo conheço a palavra. Moi-même, je sais prier. Eu mesmo conheço orar. Je vais m'en sortir. Vou poder C'est conseguir. une erreur. É erro. Tu seras perdu dans le désert. Você vai se perder no Puisqu'il y a des choses porque tem as coisas. où tes yeux ne vont pas voir. Seus olhos não Il y a vão des ver. choses Tem as coisas. où tes oreilles ne vont pas entendre. Seus ouvidos não ouvem nada. Il y a des vents Tem os ventos qui vont souffler. que vão poder tocar. Et toi, tu ne vas pas sentir ça. Você não vai poder sentir. Tu seras seulement surpris. Você vai ser surpreso. L'ennemi est là. O inimigo já está aí. Mais si tu as quelqu'un Mas se tem alguém que qui est devant toi, está em frente de ti, la personne là aquela pessoa a la capacité tem a capacidade de rentrer en arrière de voltar atrás, et regarder ce qu'il y a en arrière. olhar e o que está se passando. C'est ce que l'ange de l'Éternel avait Que fait. é o anjo de Deus que Il ele partait avec Israël. estava indo com Il Israel. était devant. Ele estava em frente. Mais quand il a écouté Mas quando ouviu les sons des chars, dos carros, des chevaux, dos cavaleiros, Pharaon était o revenu faraó estava vindo pour récupérer les enfants d'Israël. para os filhos de Israel. Écoute ce que la Bible me dit. Escuta a Bíblia que diz. L'ange de O l'Éternel anjo eterno qui était devant estava em frente est retourné en e arrière. voltou atrás. L'ange de Dieu O anjo de Deus qui dirigeait Israël, que estava dirigindo Israel il était devant, estava em frente, Israël était là. Israel estava atrás. Mais comme il a 7 yeux, Mas como ele tinha 7 vistas, il a vu ce qui se passe derrière ele Israël. viu o que estava se passando atrás de Israel. Pharaon revenait. Que o faraó estava devant. La Bible me dit, A Bíblia me diz, il se plaça maintenant derrière. ele se colocou atrás de Israel. Dans ta vie, Na sua vida, Dieu t'a déjà béni. Deus já abençoou. Dieu marche déjà avec toi. Deus está caminhando contigo. Dieu est en train d'avancer très bien. Está avançando muito bem. Mais aujourd'hui, je viens t'informer. Mas eu vou te falar uma coisa hoje. Si tu es distrait, Se você está que distraído, Pharaon est en train de que o poursuivre. faraó está te perseguindo. Pharaon avec ses chars, Faraó com seus cavaleiros. avec ses cavaliers, Com seus ils cavaleiros. sont derrière toi. Estão atrás de ti. Il y a déjà eu la délivrance. Você já tem Mais Pharaon est derrière toi. Mas faraó já está. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu écoutes? Você está ouvindo? Est-ce que tu comprends? Você está compreendendo?